Aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nós temos conversado, com secretários, ministros, deputados, que estão começando o trabalho na nova legislatura, nas novas gestões. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo de São Paulo, Marcelo Branco. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Tem uma publicação hoje em Diário Oficial aí de uma ação na área da habitação, com também o transporte público em regiões metropolitanas. A ideia é casar a expansão da mobilidade urbana com projetos habitacionais. Para que público está voltado esse projeto, hein? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, senhor. Na verdade, ele não é um projeto direcionado a um público específico. O que nós fizemos no dia de ontem, que saiu hoje publicado, foi um convênio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, no sentido de começar a enxergar o planejamento urbano, particularmente nas regiões metropolitanas, de forma integrada. Então, qual é a ideia disso? É que a gente tenha todos os planos de expansão de metrô, de VLT, do próprio VLP e todos os outros equipamentos, mesmo de linhas da MTU, esse planejamento integrado com o desenvolvimento das regiões metropolitanas. Então, quando nós vamos, por exemplo, idealizar um novo bairro de desenvolvimento local ou mesmo um projeto que seja metropolitano, então vamos dizer que a gente vai atuar, pegando só um exemplo aqui, na Baixada Santista, e vai ter um projeto integrando ali Santos com São Vicente, com Praia Grande. Esse projeto é um projeto metropolitano e o que nós queremos é atuar no desenvolvimento regional, inclusive com a promoção de habitações, integrado com o transporte, que as coisas sejam sempre integradas e que a gente tenha um planejamento e um desenvolvimento mais direcionado em cada uma das regiões. Secretário, bom dia. Ontem houve o relançamento do programa federal Minha Casa Minha Vida, por enquanto não em São Paulo. O governo de São Paulo conversa com o governo federal em relação a isso? Há algum tipo de integração na atuação da Secretaria de Habitação com esse projeto? Veja, é fundamental que converse, o programa Minha Casa Minha Vida, eu não tenho aqui os detalhes ainda, por exemplo, do valor máximo de financiamento que o programa vai ofertar. Ontem, o que eu vi no lançamento e nas regras que foram publicadas, eles disseram, já abriram quais são as faixas de renda, faixa 1, faixa 2, como é que vai ser o mecanismo rural ou em grandes metrópoles, em cidades, mas a gente ainda não teve a notícia de quais serão os valores a serem financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Esse é um dos itens mais importantes, particularmente para as grandes cidades e particularmente para o estado de São Paulo, onde a gente sabe que as moradias são mais caras do que no restante do país. Então, normalmente, isso tem sido em todos os programas, o governo do estado ele tem que complementar esses recursos para que a gente consiga construir essas habitações em locais mais centrais, em locais onde já mais servido dos serviços públicos. Tem a ver também com esse convênio que nós fizemos aí com a Secretaria de Transporte Metropolitano. Quer dizer, se a gente quer adensar a habitação, trazer as pessoas para morar mais perto dos centros urbanos, mais perto de onde tem já transporte, normalmente esses locais são mais caros. E, tradicionalmente, a média ou o teto do Minha Casa Minha Vida não contempla 100% dos valores de construção nesses locais. Então, por isso, o governo do estado complementa. Então, é importante a gente ter esse anúncio de quais serão os valores que serão financiados pelo Minha Casa Minha Vida, para que a gente monte também o nosso programa de complementação desses recursos, de forma que a gente possa atuar trazendo essas pessoas para morar em locais servidos de transporte, de hospitais, de escola, e não só nas regiões mais longes dos centros das cidades. Então, é fundamental que ande em conjunto, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, seus programas andem em conjunto com Minha Casa Minha Vida, e eles serão naturalmente complementares. Secretário, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Além dos programas de habitação, eu gostaria de saber do senhor quais são os planos para moradores em áreas de risco. Hoje a gente falou muito de Petrópolis, quer dizer, uma tragédia anunciada a cada ano, né? E a gente sabe também que São Paulo é uma cidade complicada nesse sentido. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses planos, por favor.
Nós temos, Estônia, dois grandes programas que nós estamos lançando, estamos desenhando ele ainda. Um deles é a atuação em áreas de mananciais. Grande parte dessas áreas de risco que você se refere estão em áreas de mananciais, então nós temos que atuar nessas áreas de mananciais, não só para tirar essas pessoas de risco, mas também para recompor as matas ciliares, recompor as margens de represa. Então nós estamos lançando um programa de atuação nessas regiões. E a questão das áreas de risco, mais especificamente, nós temos um convênio hoje com a Casa Militar, com a Defesa Civil, no sentido deles identificarem quais são os pontos mais graves dessas áreas de risco, e aí nós oferecemos soluções para a remoção dessas pessoas. Naturalmente, num primeiro momento, e aqui eu estou falando de uma forma geral, pode ser que a gente tenha projetos pontuais diferentes do que eu vou dizer, mas naturalmente essas ofertas serão por aluguel, porque precisam ser emergencialmente retiradas e, portanto, a gente não tem a produção habitacional já pronta para atender essas unidades. Então, sendo assim, sendo por aluguel, essa administração da carteira de aluguel é feita pela CDHU, que é aqui da nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas a identificação das pessoas, valores de aluguel e tal, são feitos pela Secretaria de Assistência Social. Então, nesse caso, especificamente, é uma medida, digamos, tripartite, onde entra a Defesa Civil, entra a Assistência Social do Estado e entra a carteira aqui de habitação, a CDHU, particularmente nesse caso, para administrar esses valores de aluguel, emitir os cartões e tal. Quer dizer, é operacionalizado pela Secretaria de Habitação através da CDHU, mas a política mais geral é feita pela Defesa Civil e pela Assistência Social. Secretário, qual que é o déficit hoje habitacional no estado de São Paulo? Quantas moradias o senhor precisaria construir para colocar todo mundo em casa e tirar todo mundo da rua? Tem esse número? Então, Pedro, veja bem, existem algumas metodologias para calcular o déficit. Hoje, o que se diz, você olhando aí as metodologias diversas, é em torno de 1 milhão, mais ou menos, de habitações no estado como um todo, né? Mas, como eu disse, são vários critérios. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que está morando em um aluguel e por critério ou por corte de renda, ela está com uma sobrecarga de preço de aluguel. Vamos dizer, uma pessoa que ganha R$3 mil e que está pagando R$1.200 de aluguel. Isso, pelas contas feitas pelo governo, ela está com um aluguel acima da sua capacidade de pagamento, portanto, prejudica as outras coisas que ela tem que fazer. Então, ela é considerada um déficit. Na verdade, ela é muito diferente de uma pessoa que está em área de risco, ou está em área de mananciais, ou está morando numa comunidade, numa favela, ou em alguma outra inadequação, ou, como você falou, até mesmo uma família que está em situação de rua. Então, esse déficit, ele tem várias componentes, né? E a gente precisa ir separando isso de uma forma mais apurada. As estatísticas que mostram a cidade de São Paulo, por exemplo, mostram que existe em torno de 30 a 40 mil pessoas em situação de rua. Essa é uma prioridade, naturalmente, que a gente tem que tirar essas pessoas da rua. Existe um grande programa hoje que é comandado, a sua articulação é comandada pelo Felício, o vice-governador, em conjunto com o prefeito da cidade de São Paulo. Vocês têm acompanhado aí todas as reuniões e todos os entendimentos que têm sido feitos em torno dessa situação dos moradores em situação de rua, das pessoas que estão em situação de rua. Então, aí é uma prioridade. Aí a gente tem que dar uma solução o mais rápido possível. Provavelmente, parte disso vai ser com produção habitacional, parte dessa solução vai ser com moradias alugadas, através de aluguel social. Enfim, outra parte vai ser em abrigos da própria prefeitura. A prefeitura fez um lançamento aí de unidades habitacionais, vamos dizer, de passagem para que fiquem um tempo. Então, são situações muito complexas. Nós temos estamos criando um plano aqui de fornecimento de soluções habitacionais, aí não vamos falar especificamente de habitação, porque aí somando todas as possibilidades, quer dizer, aluguel, você ter auxílio aluguel, você ter uma participação que possa colocá-los no mercado. Então, vocês falaram aqui um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele oferece um guarda-chuva ali de financiamento, as construtoras pegam esse financiamento, mas para a gente colocar essas pessoas da faixa 1 nessas moradias ofertadas pelo mercado através do Minha Casa Minha Vida, provavelmente a gente vai ter que dar um subsídio. Então, esse subsídio é um atendimento habitacional. Então, nós estamos fazendo um programa amplo em que a gente possa contemplar cada uma dessas faixas de renda e cada uma das situações que a gente encontra nesse déficit habitacional.
Secretário Marcelo Branco conversou conosco ao vivo. Ele é secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado de São Paulo, aqui na Rádio Bandeirantes. Certamente vai voltar para falar mais sobre esse assunto com a gente nas próximas semanas, nos próximos meses. Secretário, obrigado pela entrevista. Um abraço, até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e volto com todo prazer quando vocês me convidarem novamente. Muito obrigada. Olha que número o secretário trouxe, hein, Pedro? 1 milhão? 1 milhão. É claro que são vários critérios para medição, mas isso não é pouca coisa não, hein? 1 milhão de moradias o déficit em São Paulo. A gente não tem esse número, mas tem essa percepção ao andar pelas ruas, né, de cidade como São Paulo, quanta gente tem morando na rua. Quinto sinal marcando 9h45.